Guilherme, um argumento muito comum por parte do movimento LGBT para defender a homossexualidade é a ideia de que o corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Se não estou prejudicando ninguém, por que seria errado? Como nós podemos responder a esse tipo de objeção? É a objeção comum que não é só sobre, não é, digamos assim, não tem origem só no contexto LGBT, na verdade, mas todo o pessoal que defende a liberação sexual usa esse argumento, né? A gente, até na filosofia, no campo da ética sexual, esse tipo de perspectiva é chamada de liberalismo moral. A gente tem o liberalismo político, né, que vai afirmar a autonomia do indivíduo como um valor e um princípio fundamental para o sistema político. Mas a gente tem o que é chamado de liberalismo moral também, né, que é a ideia de que se o indivíduo é livre para fazer o que quiser, desde que aquilo não interfira, não viole a liberdade, a vida ou a propriedade do outro. Então você transforma o princípio liberal em um princípio não só para articular relações políticas, mas para fundamentar a moralidade. Mas eu acho muito problemático, eu diria que em vários momentos é irracional essa ideia. E eu tenho pelo menos 3 objeções com respeito a isso. Uma objeção com respeito ao liberalismo moral é de que eu acho que o liberalismo moral ele é incoerente consigo mesmo. Na verdade, para um ser humano ter liberdade completa, ele não pode ser controlado por compulsões, ou as suas ações não podem ser causadas por forças sociais ou psicológicas que vão além da sua vontade. Mas para criar um ser humano que seja autônomo nesse sentido, que tenha força de vontade, a capacidade de afirmar a sua vontade e assim por diante, ele não pode ser um escravo dos seus desejos. Quer dizer, para você ter um homem realmente livre, que faz o que é racional numa determinada situação e não segue apenas impulsos ou instintos, ele tem que ter uma educação virtuosa. Ele tem que ser formado para controlar a sua natureza, para controlar seus impulsos e assim por diante. Então você tem que ter uma educação para formar um indivíduo racional e autônomo, que não é educação liberal, que deixa o indivíduo seguir a vontade que ele tem, os desejos que ele tem. Então uma sociedade que tende a aumentar, a enfatizar que o homem é livre para seguir todos os desejos dele, desde que não machuque ninguém, é uma sociedade que forma um indivíduo moralmente fraco. Um indivíduo que, quando ele sofre pressão, por exemplo, do sistema de consumo, ou no caso de uma sedução sexual, ele não tem como colocar um bloqueio. Então eu acho que tem uma contradição, para começar aí. É que para formar um indivíduo que funcionaria bem numa sociedade altamente liberal, um indivíduo totalmente autônomo, você não pode ter uma sociedade permissiva, que não disciplina os desejos. Então de cara eu acho que tem uma irracionalidade na proposta. Mas tem mais 2 problemas. Um outro problema é que isso gera uma série de anomalias morais. Por exemplo, se o sujeito pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, desde que não afete ninguém, ele poderia, por exemplo, como aconteceu na Alemanha, eu citei isso num artigo meu lá no blog, ele poderia fazer um trato com um sujeito que quisesse morrer para devorar o corpo dele. Isso aconteceu na Alemanha. 2 caras fizeram um trato, então um deixou que o outro o assassinasse, e aí depois ele foi picado em pedacinhos, posto na geladeira, devorado. E aí quando o Estado caiu em cima, qual era a alegação? É que o cara entregou o corpo para essa relação canibal voluntariamente. Ele foi punido assim mesmo, né, o canibal. Mas qual é a conclusão jurídica que o Estado alemão chegou? É que o valor da vida humana é tal que o corpo não pode ser considerado um bem, uma propriedade do indivíduo. O corpo é o indivíduo. Então veja só, a pessoa não é um instrumento para atingir um objetivo, ela é uma finalidade. Por exemplo, objetos, um carro é um instrumento que eu uso para alguma coisa.
Um livro eu uso para alguma coisa, mas uma pessoa, um corpo, não é algo que eu uso para alcançar um objetivo. O corpo é a pessoa, então as outras coisas giram em torno dela. Ela é um fim, não é um meio. Então, se você tratar o corpo como um fim e não como meio, como parte da pessoa, então como você pode dizer que o corpo pode ser usado de qualquer forma? Isso é uma violação da pessoa. Então, o que o liberalismo tem que fazer para a ideia de que você pode usar o corpo como quiser, já que é seu? Ela tem que transformar o corpo em um objeto de experiência de prazer, um objeto de consumo. Que na verdade é o que? É uma mercantilização do corpo. Então a sociedade liberal corrompe a relação do homem com ele mesmo, porque ele tem que tratar uma parte dele como se fosse uma coisa dele, e não ele. Então essa é uma outra objeção que eu acho que é muito séria. E a minha terceira objeção é que, na verdade, não existe um indivíduo puro, totalmente autônomo, porque tudo que nós somos depende de outras pessoas o tempo inteiro. A minha visão de mim mesmo é muito ligada ao que eu sou em termos de comunidade, meus pais e tal. Então eu não posso pensar a moralidade como uma coisa que depende só do eu. O que seria eu se não houvesse o tu? Toda filosofia moral que só pensa o valor em termos do uso das coisas para mim é incompleta. A raça humana é feita de muitos e não de um. Então assim, eu acho que em termos gerais me parece irracional esse argumento. Pode existir algum bom argumento para a visão LGBT, mas eu acho que esse argumento de que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, é completamente irracional.